Projeto Desmitificando o Direito, começando aqui no Praia de Belas, em Porto Alegre. Hoje a gente vai abordar a segurança pública. Quem está aqui do meu lado é a Valquíria, uma grande amiga pernambucana, Valquíria Carvalho. Ela que é especialista na área criminal pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado em Ciências Jurídicas pela FEMESP, depois se explica a sigla. Ela é advogada, professora de pós-graduação da Faculdade Joaquim Nabuco e do site Eu Vou Passar. Também ela é escritora, é articulista da revista Visão Jurídica e veio especialmente do Nordeste para estar compartilhando conhecimento. Então, assim, em primeiro lugar, né, porque é Nordeste, lá em cima, né? Então, assim, eu sou super agradecida mesmo, de coração, e eu tenho certeza que todos que estão aqui também, e quem está assistindo na internet, que também é beneficiado desse encontro, está agradecido, e a gente espera que vocês participem, perguntem, questionem e tragam experiência junto com a professora Valquíria. E a ideia é a gente fazer, como de costume, 30, 40 minutos da tua apresentação, da tua experiência, e a gente abre para o pessoal participar com perguntas. Certificado, daí no final tem sorteio de livro de presença, e daí só peço a identidade para vocês, para a gente poder entregar o certificado. Uma boa noite para todos nós que estamos começando aqui o projeto, agradecendo a Livraria Saraiva e todo o pessoal da técnica aí que está hoje, o Arthur e o Sadi. Com a palavra, então, Valquíria, obrigada. Obrigada, Carmela. Conheci Carmela não faz muito tempo, mas gostei bastante dos projetos que ela tem, todos voltados, né, da dedicação ao que haja de mais interessante, socialmente falando, essa defesa que ela faz, que é ardorosa, é muito profunda com relação aos direitos no cárcere. Então, por uma identificação total com o projeto dela, acabei fazendo amizade com Carmela. Amém. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre segurança pública. Nós vamos falar também, assim, a priori, sobre criminalidade, que é interessante a gente abordar. No site Eu Vou Passar, que eu tinha comentado aqui com Carmela, é o site que é voltado para concursos. Na realidade, o trabalho que se faz, não só nele, mas em todas as áreas em que se atua, é justamente fomentar o estudo, essa percepção na leitura. E a segurança pública, muito embora seja um tema muito empírico, muito prático, é muito mais interessante quando a gente busca fomentar esse conhecimento através de uma boa leitura. A criminologia é a base da segurança pública, a gente pensa que é o direito penal, mas o direito penal é só uma forma de se exteriorizar essa prática, porque nós vamos utilizar a lei não está na criminologia, está no direito penal. No entanto, a criminologia ela serve justamente para colocar esse estudo com relação aos presos, com relação ao motivo que levou aquelas pessoas a serem encarceradas. E o que a segurança pública, enquanto instituição, pode fazer por todos nós, porque é de um direito de todos nós a segurança, a proteção, a garantia de vida e de liberdade, ir e vir sem haver esse impacto do crime que recrudesce a cada momento. Nós temos... Eu venho de uma cidade que gosto muito, tenho um amor profundo por Recife, mas que é violento, né? E nós temos um trabalho muito forte de segurança pública lá e a polícia é muito presente, mas há uma grande questão, né, de criminalidade crescente, como em todas essas cidades, que de alguma forma elas causaram um boom até mesmo de população. Poder aquisitivo que vem sendo modificado, nós temos vários fatores. A criminalidade, por uma iniciativa, né, nós vamos passar por um conceito de autocontrole do criminoso, a pessoa que às vezes, naquelas teorias que nós tentamos desvencilhar, até mesmo das teorias de direito penal, na criminologia nós temos um problema que é crescente, essa questão do autocontrole do criminoso,
ele não escolhe, ele não faz, não comete crimes aleatoriamente. As pessoas geralmente têm um autocontrole, é uma teoria, se denomina self-control, porque cada um tem um autocontrole daquilo que lhe há de mais sagrado. A briga do sagrado com o profano. Nós temos um problema sério quando nós escolhemos nossas condutas, ainda que as condutas sejam automáticas, não é? Aquelas de repente. Ainda assim, nós temos uma fração de decisão. E com essa teoria de autocontrole defendida, né, pela criminologia, nós temos aí um problema sério, porque nós estamos verificando que as pessoas estão esquecendo um pouco essa questão do autocontrole para cair justamente de frente com a criminalidade, que é muito fácil. Não é fácil não cometer crime, é muito fácil cometer um. Então, o que há de mais difícil é se controlar, porque a natureza que o cidadão tem não é aquela natureza de criminoso, mas aquela natureza de liberdade. E as liberdades, elas colidindo, nós temos um grande prejuízo, porque a minha liberdade, entrando em conflito com a liberdade do outro, pode dar um ensejo a um crime. Isso é patente, isso é muito óbvio, porque nós temos direitos que afloram todos os dias, e às vezes a moral ela entra em uma colisão direta com o direito. Nem tudo que está na seara do direito está na defesa da moral, e o pior é que vice-versa. Esse é o problema. Eu lembro de um exemplo que um professor deu de uma prostituta que estava querendo cobrar os direitos da prestação de serviço sexual, né, dela. Ela foi pra cama com o cara e o cara não quis pagar, e ela foi até o juizado para poder conseguir esse valor, e lhe foi negado logo antes que ela entrasse com esse pedido. É evidente que por uma questão de moral ela não conseguiria, né, uma ação dessa natureza, mas ela foi negada antes mesmo dela entrar em qualquer comunicação, informação com o juiz. Então, a questão do direito penal, a questão da criminologia, ela vai direto também para esse ponto. Antes que haja um conflito da nossa conduta com a lei, há um conflito moral. Não é? Existem crimes que estão sendo extirpados do Código Penal porque eles não acompanham a nossa evolução. A nossa evolução enquanto sociedade. A sociedade evolui, outros crimes aparecem. Nós tivemos aí os cometidos através de meios informáticos, como se fala, não é? Nós temos uma questão de aproveitamento do delito que passa diretamente dessa questão de oportunidade aleatória, mas a oportunidade cotidiana. Nós temos aqui os crimes que são facilitados não por nós mesmos, porque nós somos vítimas, e essa questão da vitimologia que trata da nossa colaboração enquanto vítimas, essa questão é uma questão à parte, não é? Mas, de uma certa forma, a sociedade tem uma responsabilidade conglobante, né? Já diria Zaffaroni. É uma responsabilidade que a sociedade tem de conglobar, de inserir no nosso meio uma forma de proteção, autoproteção, né, e proteção dos outros. Nós temos uma responsabilidade com as outras pessoas, ainda que nós insistamos em negar. De fato, a questão de uma pessoa estar na rua pedindo dinheiro, e nas palavras dele, seria também uma responsabilidade nossa, e eu não discordo, né? Realmente, nós temos todos nós, enquanto membros da sociedade, temos alguma parcela. Mas a questão dessa oportunidade, ela vai além. Uma pessoa que estava no Recife, e essa história, desculpa, mas eu ri. O cara estava passando com um carro, sabe aquele cara que baixa os vidros e aquela música bombando e não sei o quê? O cara estava o assaltante, ele estava no ponto de ônibus. Aí ele ouviu, ele disse: olha, eu não saí de casa, eu assalto normalmente, mas eu não saí de casa, fui à praia. Eu vi o cara passando com aquela música bombando, deu vontade de levar o som do cara. Poxa, legal, eu fui à praia, vou levar o som do cara e depois vou à praia, na boa. Tava sol ainda, não ia chover.
Agora, isso é uma questão de oportunidade. Nós temos uma oportunidade para praticar a infração. Por que eu não pratico? Porque eu fui ensinada dessa forma. Mas ele não. Ou ele foi e ele desviou. Esse é o conflito que existe nessa linha imaginária traçada entre a sociedade e a atuação de segurança pública. E é agora que começa a atuação das instituições de segurança pública, quando essa linha é cruzada. Não é? A existência do ser humano que não se envolve em crime para o envolvimento completo, porque ninguém bota o pezinho. Eu vou fazer um delitinho. Não, ele entra para cometer qualquer infração. Pode ser uma infração mínima ou pode ser uma infração máxima, mas ele comete a infração. De toda forma, pode ser considerado crime, pode ser considerado apenas um ilícito civil, um problema no trânsito. Não tem cidade no interior que ninguém usa cinto de segurança. E quem usava, assim, só pode ser da capital. Mas você está cumprindo a lei, não é? E você, quando não cruza o sinal vermelho, não é? Você não está sendo ali, na realidade eu não vou cruzar. Toda vez que você parar no sinal vermelho, você não vai falar, não, eu não vou cruzar o sinal vermelho porque é feio, porque eu aprendi que é... Não, é instintivo, você foi ensinado a isso. E é assim que a sociedade, ela se comporta. A partir do momento que um crime é cometido, toda a sociedade fica com aquele crime latente. Ele fica navegando na cabeça de todos nós. Temos que encontrar o culpado. Ou a gente não fica assim, olha, mataram a advogada. Quem foi? Aí fica. Aquela responsabilidade criminal fica rodando a cabeça das pessoas até que alguém é apontado como culpado. A sociedade não respira aliviada? Encontraram o matador, o assassino, encontraram. Então todas as pessoas sentem aquele alívio porque é natural. Natural, porque enquanto aquilo ali está voando na cabeça de todos nós, uma pessoa é responsabilizada. A questão da segurança pública nessa atuação é muito mais complicada quando a criminalidade é difusa. Quer dizer, qualquer pessoa cometendo qualquer crime, não é? A criminalidade organizada não. É mais organizada. É uma microempresa, se não macro, né? Se não uma grande empresa. Existe um caixa, existem entradas e saídas, né? Existe o lucro, existe o investimento no crime organizado, pessoas que administram, pessoas que são responsáveis pela concatenação das ideias e dos atos dentro daquele esquema organizado. O crime organizado, ele é perfeito por conta disso, porque ele se encaixa e ele funciona com dinheiro. E no popular, vamos desculpar o popular agora, a polícia tem o trabalho de quebrar as pernas do crime organizado. Vai ceifar a chance da organização criminosa quando quando dela é removida toda aquela base financeira. Sem dinheiro o crime organizado não anda. É por isso que nessa necessidade de volume, que extravasa, inclusive, a percepção da pequena criminalidade, que é aquela que existe no homicídio daquela mulher que estava tendo caso, ou no assalto a um banco, porque, querendo ou não, um assalto a um banco pode ser resultado de uma organização criminosa ou não. Vai que um doido vai lá, eu vou sozinho levar o que tem ali. Hoje em dia nós temos o recrudescimento desse tipo de crime, né? Em alguns estados menos, porque há uma ênfase maior nessa criminalidade que é difusa, que é latente, que é a criminalidade do oportunismo, a oportunidade de se remover os valores ou a vida de alguma forma, porque faz parte da história daquela pessoa, faz parte da minha história ter sido traída, vou ali e mato o cara. Faz parte da minha história ter sido pobre de marredecia, aí eu vou ali e levo o carro de alguém
Isso é uma questão de história de cada um, e por isso que, remetendo à vida de cada pessoa, ela se torna difusa, porque cada um tem a sua. A criminalidade organizada não, a história é uma só, o ganho através da organização financeira, não é? O trabalho da polícia judiciária é um trabalho mais contundente dessa forma. Nós temos vários meios de quebrar isso aí, não é? Nós temos a facilidade que a polícia tem de fazer o flagrante de uma forma que não é normal, dá uma esperadazinha, para não pegar o menor, pega o maior depois, e vigia aquela pessoa retardando um flagrante, é uma forma. Outra, solicitar quebra de vários tipos de sigilo, não é? Essas facilidades, elas vão abrir a oportunidade justamente de se fazer com que a criminalidade, principalmente a organizada, ela tenha uma força cada vez menor. É utópico dizer que a criminalidade desapareça, a organizada, em razão desses fatores. No entanto, há uma grande contribuição nesse sentido quando o principal esteio, que é o dinheiro, que é o que movimenta, aliás, movimenta muita coisa, inclusive a criminalidade, quando esse é removido. Vocês observem, por exemplo, vocês observem, por exemplo, a questão dos grandes latifúndios que já foram tomados dessas pessoas que estão acostumadas ao locupletamento através do crime organizado. Quantas casas e mansões a gente assiste na televisão? Então, é mais ou menos através disso que a gente vai reconstruir essa liberdade que nós temos de andar, de ter a viabilidade de uma vida um pouco mais tranquila, porque o crime ele vai estar sempre presente, uma vez que temos colisões diretas de vários direitos. Então, passou por cima do direito de um, a colisão de direitos, inclusive fundamentais, é possível, sim, não é? Você coloca um direito sobre o outro tranquilamente, não existe aquela questão, não é uma questão de hierarquia, mas de uma necessidade maior. No entanto, nem todo mundo aceita na boa, não é? Eu já vi uma questão de um cara que foi registrar uma ocorrência na polícia, porque o vizinho colocou um caminhão em frente à sua casa e o caminhão, o vidro, o retrovisor do caminhão estava refletindo a luz do sol até o meio-dia e meio dentro da casa dele, ofuscando os olhos da esposa. Então ele registrou uma ocorrência. Então, as ocorrências registradas nem sempre deveriam, na realidade, serem registradas. A gente tem um problema sério, porque é uma quantidade massificada de ocorrências que às vezes condizem, sim, às vezes fazem jus, mas algumas vezes a gente resolveria isso até numa mesa com cafezinho entre vizinhos. Não haveria necessidade, mas a segurança pública, ela vem sendo, da mesma forma que a justiça vem sendo abarrotada de ações que são intermináveis, a segurança pública, através das suas delegacias, através daquele famoso 190, são coisas que abarrotam realmente o trabalho e fazem com que essa articulação seja um pouco mais prejudicada. A maioria das pessoas, na realidade, não escolhe delinquir, não é? Ela simplesmente não delinque, mas não é por uma questão de opção, é uma questão de instrução. As facilidades, elas são concedidas àquelas pessoas. Eu não digo que uma pessoa que esteja inserida no meio que seja desfavorável, numa família que não tenha condições financeiras razoáveis, né? É uma casinha pobrezinha, ele passa muita fome, ele não tem... Porque assim, muitos estados, com muitas cidades de interior que eu já observei, e que nós conhecemos através da história, muitos teriam um índice absurdo de criminalidade, mas não é a pobreza que vai levar alguém a esse mundo de crimes. O crime, ele acontece por uma questão de oportunidade. Às vezes ela é dada, né? E às vezes não. Quantas pessoas que têm tanto e tiveram tanto desde que nasceram não estão optando
optando pela criminalidade. Isso aí realmente não tem muito a ver com as oportunidades financeiras, às vezes pelas oportunidades da vida. Porque por mais que ele tenha dinheiro, ele não tenha oportunidades dentro dessa questão de vida dele, de poder estudar, de poder se dedicar a alguma coisa. O trabalho que ela faz, por exemplo, é um trabalho muito bonito, porque vai instruir, vai dar oportunidade para essas pessoas que estão no cárcere de reformularem seus conceitos e abrirem essa mente e verem que a vida é mais do que aquelas 4 grades que encerram a sua liberdade. Aquilo dali, na realidade, não encerra a liberdade de ninguém. Você vai ficar triste, vai ficar preso fisicamente, mas a sua mente, se você abrir, você vai sentir, você vai viver de uma maneira melhor. E é mais ou menos isso que eu creio que seja fundamental do seu trabalho, porque eu acho bastante interessante. Esse sistema de custo-benefício, por exemplo, com relação à criminalidade, quando a pessoa tem a oportunidade de avaliar, se eu estiver falando muito rápido, e quem quiser também interferir, fica à vontade, viu? Eu realmente falo, eu quero respirar, às vezes eu não consigo. Esse sistema de custo-benefício, me disseram lá no Rio de Janeiro, olha, eu acho que a gente vai precisar do tradutor, você fala muito rápido. Ótimo. Nesse dia eu estava nervosa, eu não fiquei mais, né? Esse sistema de custo-benefício é complicado, porque quando o cara está ali, eu vou praticar o crime, ele peraí. Eu vou abrir a bolsa, vou pegar no máximo R$150. E se eu não pegar nada, eu posso ser preso, não peguei nada do tentativa de furto. Ele não vai fazer isso. Quem avalia foi um sistema muito utilizado nas priscas aí da criminologia, o sistema custo-benefício. No entanto, nós temos ainda um resquício disso quando avaliamos, às vezes, quando a gente, não estou dizendo que é a mesma coisa, até mesmo porque não é crime furar sinal. Mas quando a gente vai furar, a gente não olha para um lado, será que dá? Eu não estou fazendo uma confissão, né? Mas a verdade é que a gente olha assim, para um lado, para o outro, eu acho que dá, eu acho que não vou matar ninguém não, nenhuma velhinha, não vou passar por cima de ninguém, você passa. É uma avaliação de custo-benefício, meu amigo, porque você vai olhar assim, olha, eu tenho que chegar às 7, se eu ficar, o sinal tem 3 minutos, eu vou perder alguns, né? Já tenho 4 para poder correr, não vou conseguir chegar. Você avalia. No crime você também tem essa avaliação, mas você não para avaliar. Não, porque se eu matar eu posso pegar não sei quantos anos. Se eu matar assim, não, você avalia rápido. Eu mato ou não mato? Como é que vai ser? Eu acho que eu vou fazer assim, a não ser que você tenha uma antecedência no plano, você planifique, né? Ou planeje, como se fala, e você planejando a sua ação, que representa assim, no máximo, estourando 20% dos crimes, que a maioria não é planejada, a maioria é realmente no repente. Mas se você planeja o crime, aí você já reduz bastante a possibilidade dele dar errado. O pior é que a maioria dá. E ninguém se dá conta que planejar o crime é uma coisa de começo, meio e fim. Quando a gente assiste aqueles programas tipo CSI, né, aqueles negócios de investigação criminal, eu acho interessante como a perícia busca e cascavilha assim no fundo do mar qualquer coisa que vá justificar, olha, porque o sapato dele tinha uma pedrinha minúscula que era parecida com a pedrinha que tinha no quintal da casa da mulher. E você vê, poxa, não existe de fato o crime perfeito, não é? Com relação à segurança pública, então nós vimos aqui, a criminalidade ela vem crescendo independentemente de qualquer fator. Nós vamos realizar aí uma conjunção de fatores na realidade, né? Nós vamos juntar fatores psicológicos, a criação, a família, que às vezes é bastante deficiente. Nós temos aí também a questão financeira, que não determina, mas contribui, nós sabemos que ela vai contribuir. Nós temos aqui um conceito de segurança pública que vai abordar justamente todo esse fator, que extravasa o conceito de polícia. O que é segurança pública? É polícia? Não, é também polícia. É o quê? Segurança? Não, também. É segurança. Segurança pública é segurança, mas pode ser segurança, pode ser polícia, pode ser garantia de vida, de qualidade de vida, não é? Você passa aí, você vai junto todas as disciplinas. Está na faculdade, aí você vai pensar, não, segurança pública nós vamos estudar em direito penal. É muito, mas muito pouco.
Você vai ver direito administrativo, pelo poder de polícia, vai ver muito isso aí também, mas você vai ver muito sociologia, que ninguém, às vezes, pensa muito, eu vou analisar sociologicamente segurança pública. É tudo o que há. A segurança pública nada mais é do que essa conjunção toda que a gente veio abordando. É criminologia, é direito penal, é direito administrativo, mexe com as garantias constitucionais, mexe com o seu direito a uma segurança dentro do Estado Maior, mexe também com o direito penal, porque uma vez violada a segurança pública, é violada a vida da pessoa, do cachorro, porque não há bem que seja valorado dentro do Código Penal. Nós temos a proteção ao patrimônio, nós temos proteção à pessoa, à dignidade sexual, nós temos a proteção de vários bens. Um deles, sequer sendo violado através da quebra dessa segurança pública, que nós temos como direito constitucional, é a quebra da nossa segurança de vida, ainda que fosse um cachorro. Porque eu tenho direito a ter um cachorro. Você não pode amarrar o meu cachorro num carro e sair correndo e ficar rindo com seus amiguinhos. É o meu direito também aí, que você está violando. Então a segurança pública, ela abraça direitos que são também da mesma forma conglobantes. Nós temos a garantia da qualidade de vida como uma marca fundamental. Não deixa de ser uma garantia de felicidade também de todos nós, porque é a eterna busca da felicidade. Nós temos aí as instituições que trabalham nesse sentido da defesa da garantia dos nossos direitos em segurança pública. A polícia judiciária, ela é muito bem treinada. Nós temos problemas dentro da polícia judiciária. Nós temos policiais que estão morrendo agora, nós estamos vendo isso aí já há algum tempo. Eu estava assistindo, eu não sei se vocês assistiram a essa entrevista, o comandante da Polícia Militar de São Paulo. Eu acho que foi antes de ontem, isso. E ele falando que foi anunciado, né, todo esse extermínio dos policiais. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu estava morrendo de sono, mas falou em polícia. Aí coloquei um pouco mais alto para não dormir, né, e fui assistir. Impressionante, o cara falando ali, o extermínio dos policiais foi um massacre anunciado. As pessoas sabiam que isso ia acontecer e, aliás, todos nós sabemos todos os dias. Eu já vi postos serem destruídos da polícia militar. Não é? Por quê? Porque eles ficam ali expostos, a vida fica entregue, com 1 ou 2 no máximo. Eu já vi postos serem removidos por falta de segurança. A segurança pública é removida por falta de segurança pública. Eu fiquei chocada, mas isso é o que acontece. Essas instituições que trabalham nesse sentido, elas buscam a persecução do crime, a neutralização e até a extinção, embora seja utópica. Elas estão trabalhando nesse sentido com a boa fé. Eu acredito nisso. As academias de polícia são interessantes. Eu vi de perto, é um trabalho muito bem feito, não é, de toda a polícia judiciária. No Brasil, a academia é um período interessante do preparo. Antigamente nós tínhamos um preparo que era muito contraproducente, muito falível. Os policiais davam 2, 3, 4, 10 tiros e já estavam lá no final da academia, estavam com a arma na mão. Hoje, o investimento em segurança pública é maior. Não é? Nós temos os erros também que hoje existem. Temos policiais que erram, como nós temos médicos que erram. Inclusive, eu estou em tratamento sério da coluna. 3 médicos já erraram comigo, eu não sei como eu estou de pé. Então, isso o erro, a falibilidade humana, vai muito da volatilidade justo daquilo que eles conhecem. Às vezes a gente não sabe até onde vai o conhecimento humano, não é? Porque ele é volátil, ele vai e vem, não é? Então, esse investimento de segurança pública que se faz, geralmente tem um enfoque estadual. Como disse, se eu estiver extrapolando, tá tudo certo. Porque eu vou falar assim, meia-noite vocês podem ir. Então, esse enfoque estadual que tem, porque na realidade a gente sabe, a segurança pública tem primordialmente um enfoque estadual. É a polícia civil. Aí nós temos aí a polícia militar,
né? Nós temos aí a questão da defesa, temos as guardas. De toda forma, nós temos aí esse fomento estadual. Essa junção de um estado com o outro, essa cooperação entre estados, ela, embora seja hoje prevista, inclusive por lei, nós temos uma lei que regula a atividade da Polícia Federal justamente nessa cooperação. Essa cooperação é feita muitas vezes por uma questão de... É minha? Obrigada. Essa cooperação, ela não é feita por uma questão de pressão ou por uma questão de iniciativa, ela é feita por uma questão até de benevolência. Eles ajudam a outra polícia, não porque eles se sintam obrigados. A verdade é que a polícia se colabora com os outros também. Há uma colaboração distinta e mútua entre as polícias dos vários estados. A Polícia Federal, ela atua, por exemplo, quando há um crime interestadual. Inclusive caiu no concurso da Polícia Federal. Quando eu falei para os meus alunos, eu falei, minha gente, Polícia Federal, concurso da Polícia Federal, o que é que pode cair? A atuação da Polícia Federal, né? Faz parte. Então, a atuação da Polícia Federal onde? Nos crimes, carregamento, aquelas questões de carga, sai de carga, pega a carga do estado e passa por vários estados. A Polícia Federal tem que intervir. Não é uma questão de colaboração, aí há uma lei para isso. E a colaboração dos estados é interessante. Para isso, nós precisávamos ter um banco de dados unificado. Mas a gente não precisa mais, porque tem a lei. A lei já modificou, né? E já está prevendo essa possibilidade. Mas nós temos que colocar em prática, porque nós temos lei para várias coisas e nem toda lei funciona. Infelizmente, nós sabemos disso. Essa questão do banco de dados, ela vai extravasar essa necessidade que nós temos hoje de fazer uma contabilidade criminosa, porque isso nós temos, a polícia tem um setor para isso, né? O setor de estatística da polícia. Sempre tem a estatística, quantos são os crimes, qual é a natureza dos crimes. Cada delegacia tem que dar a sua própria estatística. Isso aí a gente não precisa. A gente precisa de um banco de dados, né, que seja coerente, que seja preciso, para que a gente possa acessar e ter conhecimento das pessoas que estão registradas. Há um movimento, né, que luta pela inconstitucionalidade desse banco de dados, porque de toda forma você ia pegar partes do corpo de alguém, podia ser uma doação de sangue, mas geralmente não seria, né? A questão sanguínea, aí pega saliva, cabelo, para poder fazer o estudo e ter um banco de dados de pessoas que cometam determinados crimes que sejam necessários, que tenham a necessidade desse tipo de avaliação. Essa é uma forma de se lutar pelo recrudescimento criminal, né? Na realidade, nós estamos aqui tentando retirar essa quantidade massiva de crimes das ruas, estudar cada local de crime, saber. Eu lembro daquele filme da polícia, Tropa de Elite. Aquele rapaz, ele foi para um determinado setor e fez um estudo dos locais. Esse estudo, ele é realizado dentro da polícia. Quais são os crimes que são cometidos em determinados locais e qual a frequência de cada crime. Isso aí, certamente, representaria uma forma de se lutar pelo número, né, de apreensões, número de inquéritos que nós temos que abrir para a resolução de todos esses crimes. A luta dentro de uma instituição como Polícia Civil, por exemplo, é tirar das ruas esse número crescente de criminosos, né? Isso é uma meta. No entanto, nós temos que ver como a gente alcança essa meta. Primeiro, aumentando o efetivo. O efetivo está sendo aumentado. Eu não sei, assim, nos estados eu venho observando porque eu dou aula para concursos, né? Eles abriram algumas vagas. Lá no estado de Pernambuco, por exemplo, o último concurso, eu não sei como eles estão conseguindo, eles estão espremendo o caldo do último concursado para entrar e fazer academia. Eles estão realmente chamando para poder colocar essas pessoas na rua. É
É interessante para o Estado ter um agente a mais, um escrivão que é tão complicado você encontrar. Ter um delegado a mais, é importantíssimo que isso aconteça. E fazer os concursos de uma maneira mais acelerada é uma forma de se defender, né? E utilizar trabalho terceirizado para as atividades que não sejam notoriamente policiais, como as administrativas, é uma forma de colocar mais gente na rua, não é? Um estudo que seja planejado para cada área, para que nós tenhamos a possibilidade de saber quantos crimes são cometidos em determinadas áreas, quais são as naturezas desses crimes e o que fazer para combater cada uma delas. É uma forma de se lutar. Nós temos o uso da lei. A lei existe, então nós podemos colocar em uso lei de crime, uma lei que faça com que o crime organizado seja quebrado. Você tem. Mas nós não temos lei. Os alemães sabem que nós temos leis. Os alemães gostam muito. Isso porque eu fiz um curso voltado a isso. Então eu estou com isso na cabeça. Eles gostam muito do nosso Código de Processo Civil. Mas às vezes nós nos sentimos presos às amarras que são burocráticas da justiça. A justiça também tem seus limites, não é? Nós temos uma comunicação paralela, juiz-delegado temos, a facilidade dessa comunicação temos, mas nós temos um juiz e um delegado. Nós não temos uma quantidade que faça com que esse trabalho seja mais acelerado e mais presente para as pessoas. Por que nós temos? Se o Estado trabalha tanto, por que nós temos essa sensação de insegurança? Não é? Já pensou nisso? Porque você não tem não, às vezes, pensando, nossa, eu queria tanto ir para um show tal. Inclusive tem Lady Gaga hoje. Não é? Eu pensei, danou-se. Lady Gaga, perdi para Lady Gaga. Mas você quer ir para um show, você quer... Não, mas é muito perigoso passar pela linha amarela, linha vermelha, linha azul, linha verde. Você fica logo doido, pensando, aquele coração já vai bater na boca, pensando... Isso é uma insegurança, né? Mas a gente não está dizendo com isso que você devia 3 horas da manhã pegar seu carro. Não, eu estou tranquilo porque tem uma guarnição da polícia militar em cada esquina por onde eu passar. Não. Isso é exagero. Numa cidade grande isso é até absurdo. Mas nós temos uns pontos que são fundamentais, eles devem ser cobertos e a polícia deve saber disso. Faz parte de um plano estratégico da segurança pública esquematizar essa segurança de uma maneira que se distribua e que não fira justamente os direitos que nós temos. Direito de segurança, direito de incolumidade física, né? Psicológica, porque o que eu tenho de amigo que endoidou não é brincadeira, com medo de violência. E eu não estou falando só de Nordeste, eu estou falando de amigos que eu fiz no país inteiro, porque eu morei em várias partes desse país. E eu vi como é frágil, né? Por mais que haja uma participação do Estado, há uma fragilidade, porque nós temos uma luta incessante por esse equilíbrio financeiro. Vários barraquinhos ao lado de mansões, e ninguém está muito preocupado com isso, né? Você vai você dá dinheiro para uma criança na rua, quando você podia dar comida. Você está formando um pedinte profissional. E aí ele está ajudando, ele leva dinheiro para casa, ele compra pão. Compra pão por ele? Compre e dê na mão dele. Às vezes a gente acha que ajuda e às vezes a gente acha que está dando a mão, quando na realidade a gente está afundando às vezes de uma maneira até meio cruel. Então a ajuda que nós podemos dar para a sociedade, porque é aquele negócio da responsabilidade conglobante, todos nós somos responsáveis. Eu sou muito responsável pelos 19 assaltos que tentaram fazer comigo. Por quê? Porque eu às vezes não ajudo na rua, às vezes eu estou vendo uma pessoa e não é porque isso é falível pelo ser humano que é também. Às vezes tentaram, 19 vezes é bem verdade que rodaram um tambor na minha cara e levaram meu carro. Mas fora isso não levaram mais nada. E portanto são 18 tentativas e uma concretizada. Levaram meu carro, mas tudo bem. Estou eu aqui, né?
questão é essa, você lidar com o crime de uma maneira que seja mais pacífica possível, não se resignando, achando que isso não... eu moro no Brasil, eu sei que é um país violento, eu tenho que me conformar. Você tem que colaborar para que isso diminua. A segurança pública, ela é o papel do Estado, mas o Estado, às vezes, não tem condições de suprir todas as nossas necessidades. Nós somos complexos porque somos humanos. Então, nós temos necessidades que, às vezes, a segurança pública não vai conseguir suprir. Então, é o vizinho que vai olhar para a casa da vizinha e vai chamar a polícia. Porque não tem policial na rua. Então, ele vai ligar para o 190. É aquela pessoa que está sendo assaltada e você vai lá e ajuda de alguma forma, nem que seja levantando a pessoa do chão. Não é? Isso é uma forma de ajudar. Não contribuindo para a criminalidade de maneira a fomentá-la, dando dinheiro para uma pessoa que você sabe que está bebendo o dinheiro todo. Né? O cara está quase que não se aguenta de pé e você vai lá, não, então o cara pede para você dar. Então, existem formas de se contornar um pouco dessa criminalidade. O papel do Estado é o papel do Estado. Ninguém vai tirar o papel do Estado. O papel do Estado é garantir a nossa segurança. Mas nós temos um papel fundamental que é a lateralidade. Nós estamos paralelos a esse Estado. Nós temos que contribuir porque nós fazemos parte dele. Então, não podemos pensar, não, isso não é comigo porque eu não sou polícia, porque o flagrante feito por nós, ele não é um flagrante obrigatório, né? Mas sendo facultativo, cada um pode fazer na medida em que lhe for possível. Quem tem que realmente realizar o flagrante é a polícia. Mas se nós podemos ajudar, por que não, né? A abstenção humana é a abstenção da nossa própria liberdade. Então, nós temos que praticar essa ajuda, essa colaboração mútua para que possamos, nós temos, né, essa necessidade, para que possamos, então, alcançar um nível de vida, uma qualidade muito mais, não digo tolerável, porque eu não quero viver num mundo tolerável. Eu quero viver num mundo em que possa aceitar, eu possa aceitar a vida como ela é. E de preferência de uma maneira um pouco mais tranquila do que a gente vê hoje. De toda forma, eu gostaria de dizer aqui para vocês que existem muitas obras interessantíssimas sobre segurança pública. Nós não encontramos a segurança pública somente quando ligamos a televisão, né? E tem aqueles programas tipo, lá no Recife é Cardinô. Aqui tem programa desses assim, da Atena, pronto, da Atena é nacional, pronto. Da Atena, não tem só, com todo respeito ao trabalho do rapaz, não tem só crime ali. Quando eu vou lecionar direito penal numa faculdade, o pessoal que vem direito penal 1, aí vem todo mundo sangue, meu filho, você vai ver sangue daqui a mais ou menos 2 anos. Você vai ver teoria e ele se frustra porque ele acha que não há teoria em direito penal. Direito penal é muito mais do que você vê o sangue do jornal. Né? Às vezes o jornal até peca mostrando isso de maneira tão crua para as pessoas, porque choca e a gente não vai viver na teoria do choque. A gente vai ter que viver numa teoria que seja muito mais satisfatória, né, para todos nós. Nós temos a viabilidade do conhecimento, nós temos a possibilidade da leitura, nós vamos formar uma ideia. Existem graduações, existem pós-graduações também só no assunto. Lá em Pernambuco eu dou aula em uma que é só sobre segurança pública. E isso é importante porque isso mexe com o nosso direito fundamental, direito de não só a vida, porque a vida é importante. Eu diria que é uma das mais. Para mim, depende muito da pessoa. Para mim é mais a liberdade do que propriamente a vida, porque sem a liberdade eu não queria viver. Né? Então isso depende muito de cada um. Eu creio que se existir um tempo aqui, certamente eu extrapolei, né? Eu agradeço aí a vocês o tempo de terem trocado Lady Gaga. Não que vocês tivessem, né, realmente recorrido a ela, mas agradeço aí a presença de vocês. Eu espero que nós possamos nos encontrar em breve, ou então
No site eu vou passar, no meu e-mail, vocês fiquem à vontade. Meu e-mail, boa pergunta, porque é interessante. Se eu falo, procure meu e-mail, eles vão adivinhar nunca. Meu e-mail, eu posso botar aqui no papelzinho, porque daí já fica... meu e-mail é maldade. É meu nome, Valquíria, _hotmail.com. Mas, muito mais fácil se você for no site. É porque meu nome é complicado. Meu pai realmente pisou na jaca. Com W, com K e com Y. Mas você vai lá no site do Eu Vou Passar e tá lá a minha microfoto e o meu nomezinho esquisito tá lá. Vocês podem acessar, fiquem à vontade com relação ao assunto de concurso, com relação ao assunto que a gente tratou, abordou hoje, segurança pública, qualquer dúvida, agora ou depois, fiquem todos à vontade. Foi um prazer conhecer todo mundo aqui. Eu quero ver se vocês querem, que já tem pergunta aí. Gostaria de fazer uma pergunta. Só, eu vou te passar o microfone porque a gente está gravando, daí para o pessoal poder também saber a tua... Boa tarde. Você não vai pegar ali com ele. Conheço a professora já do site que eu vou passar, também no Facebook. É verdade, Facebook. Quem quiser chegar lá no Facebook, eu... A minha pergunta, a colocação é a seguinte: e nós temos então no mínimo duas, mais falando sobre a origem da criminalidade, né? Sim. Há aqueles que dizem que a criminalidade é apenas um fruto da desigualdade social. Aí já aqueles que negam, como já disse, então nas cidades mais pobres o índice de criminalidade deveria ser bem maior. Justo. E há aqueles que dizem que é apenas um desvio, que a pessoa escolheu aquilo. Como que a gente encontra? Existe um meio termo? Existe então dois tipos de criminosos? Um que sem escolha, que a fome mandou ele para aquela vida, e há aquele que é consciente, que é sabedor das leis e mesmo assim ele opta por aquele caminho. Joia. A questão, ela passou, na realidade, por uma... Eu vou dar um livro aí para quem fizer a pergunta, então vou dar para ele que espontaneamente fez, aí quem quiser pensar mais uma pergunta para fazer, tem mais dois aqui. Eu tenho uma pergunta. Pô, eu gostei desse aqui. Não deixa. Pronto, a pergunta, calma. Entendi. A pergunta que você fez. Qual a diferença, na realidade? Por que alguns defendem que a criminalidade tenha surgido e tenha se alterado, porque ela se alterou de uma forma assim, até linear, bem constante, nesse movimento que nós tivemos desde o início da criminologia até os dias de hoje? É uma questão, naturalmente, hoje de oportunidade, né? Não na inserção da pessoa em determinados meios, porque os meios eles contribuem, mas eles não determinam. Porque como você disse, há quem defenda que a pessoa inserida no meio muito pobre, que não tem acesso às facilidades, a dinheiro, à formação, isso contribui, claro que contribui, já contribuiu bem mais. Só que com as políticas públicas hoje lançadas, isso deu uma reduzida, porque nós temos uma saúde que cá entre nós é complicada, mas existe. Nós temos aí o ensino em escolas públicas, que já foi muito, muito, muito bom, aí depois passou por um momento complicado e que agora está, digamos, num renascimento de fênix, né? E nós temos as facilidades que hoje são conferidas às pessoas, são poucas. Se você tem dinheiro, geralmente você tem uma educação muito melhor, você tem o acesso a universidades federais, não é para as pessoas que não têm uma renda apropriada para uma faculdade, é para aqueles que gastam assim realmente muito com cursinhos e conseguem passar na Universidade Federal, geralmente pessoas que têm um poder aquisitivo bem superior, não é? Então, mas as pessoas estão buscando mais o ensino superior de qualquer forma, porque até isso vem sendo facilitado. Então, os meios de comunicação vêm ajudando, as formas de obtenção, o acesso
a essas oportunidades vem sendo facilitado. Então, isso não poderia hoje determinar o recrudescimento do crime. Poderia ajudar na ausência das oportunidades para uma pessoa que está no zero bala, a pessoa que mal tem o que comer mesmo. É o grau de miserabilidade quase que absoluta que eu ouvi muito em discursos de Lula, né? Que ele falava, a gente tem que reduzir o número de miseráveis, não sei o quê. Políticas à parte, nós tivemos, de fato, não quero dizer se foi devido a qualquer fator político, porque realmente política nesse momento não me interessa, mas nós tivemos uma redução significativa da miserabilidade. Então isso pode ter, de alguma forma, contribuído. A contribuição é uma coisa, a determinação não. A inserção no meio, né, ela pode, sim, determinar. Por quê? Porque às vezes você não tem escolha. Você está ali num complexo, e é naquele complexo, naquele meio, não digo favela, porque não é, a favela é estigmatizada, só tem bandido em favela. Tira isso da sua cabeça, né? Mas naquele complexo onde ele reside, há um crime, um poder paralelo que é criminoso. Existe um crime organizado, ou então existe uma facção ali que mande. Ele não tem opção, às vezes. Às vezes o cara ingressa no crime por uma ausência de opção. Ele ingressa ou ele ingressa, porque se ele não ingressar, ele morre. Então isso é uma ausência de opção. Ele não tem o poder de optar. Isso vai contribuir. O que determina, no entanto, ao meu entendimento, com a evolução dessa escala da criminologia hoje, é a inserção no meio pela ausência de opção. E não é por uma falta de dinheiro, não é pela ausência de poder aquisitivo, não é uma questão mais conglomante. Ela vai envolver tudo. A pessoa não se instrui, a família não apoia, não há amor, não há carinho, a mãe não está nem aí, o pai está pouco se lixando. Os irmãos são... os irmãos, eles todos já traficam, e ele vê que a facilidade de dinheiro está entrando, e a autoestima dele vai lá embaixo, que a namorada deu o pé na bunda, enfim. Você junta tudo isso e forma uma pessoa que tem aquela questão de autoestima já meio quebrada. Eu tinha até escrito num artigo meu que o caráter é o revestimento que nós temos para a autoestima, assim como a pele é o revestimento do nosso corpo. O caráter, ele fica abalado na ausência do que há de mais essencial. Eu não estou falando dos crimes que nós cometemos, porque eu digo isso, às vezes até poderia me inserir, vendo um familiar passando fome e você ter que subtrair de uma tenda dessas de venda, eu não sei, tenda é pau, né? Aqui eu não sei, na feira, né? Você vai pra feira e vai lá, pega um mamão porque sua mãe está passando fome. É muito difícil você olhar o filho, você botou aquele menino no mundo, ele está ali olhando para você, mãe, e agora? Aí você vai lá e pega uma maçã para o menino comer. Ninguém pode se abster de achar, de pensar que talvez isso não aconteça. Você pode dizer, nunca, jamais faria, mas você não pode pensar pelo menos nessa possibilidade, porque é uma questão mais visceral do que criminal. Você não pensa se aquilo dali é furto, se é roubo, se é homicídio, se aquilo dali é latrocínio. Ninguém quer saber disso não. Vai lá pegar a maçã para dar para o menino está com fome. Não é? É uma questão, inclusive, muito presente em vários estados. Eu vejo muito isso no Nordeste também. Não é? Não vamos esquecer que essa vida a pobreza já foi muito maior. Hoje não. Hoje nós estamos numa... Mas tinha aquele histórico da fome, da seca, né? E esses crimes, pequenos delitos que nós chamamos, eles eram cometidos para saciar essa primeira necessidade veemente, né? Você vê um parente seu morrendo, né? Então isso é muito complicado a gente de repente estigmatizar, mas a resposta à sua pergunta de 2 quilômetros de distância é justamente essa. A inserção no meio, com a dificuldade das formas, a dificuldade dos fatos e do acesso às facilidades para prover as suas necessidades e as necessidades do outro, é que podem fazer com que isso realmente ocorra.
Não descarto qualquer outra possibilidade, mas com a evolução da criminologia é isso que vem respondendo, a inserção e não apenas essa falta de poder aquisitivo, porque nem todo mundo que é pobre é bandido. É assim, todo pobre seria bandido, não existe isso. Né? Nós temos, né, algumas pessoas que estão inseridas e que são pobres, mas nós temos inúmeros, assim, nós estamos vendo um dos maiores julgamentos, inclusive, e que o povo tem dinheiro até não querer mais. Não é? Então você não tem essa medida, nós temos que ingressar nesse entendimento da inserção no meio, que é o fator aí, eu digo, é determinante, não vai influenciar, vai determinar. Ok? Ela vai ganhar. Ela vai ganhar um que não é na área penal, mas é de direitos fundamentais e tem jurisprudência da STF e da STJ, da Saraiva, tributação e direitos fundamentais. Pergunta no microfone. O que eu queria perguntar é assim, parece que tu delega esse índice, esse aumento de criminalidade que a gente percebe a olhos vistos, né? Até aqui também a gente está chegando, de culpa de quem? Da família, do Estado, da escola, num país onde o ensino está praticamente sendo quase que erradicado, né? Então a família parece que delega a parte dela para a escola. E a escola volta para a família. E aí? O que se faz, né? A gente só vê greves e greves e passeatas. Aliás, o mundo está em greve, né? É uma maldade, mas é isso mesmo. A quem... qual é a função da escola, da família, né? Qual a função de cada um? Exatamente. Muito bem, né? Engraçado isso, né? Às vezes eu grito, né? E o microfone se faz desnecessário. Eu acho curioso. Qual é teu nome? Beatriz? Beatriz. Tem uma música linda com esse nome, não é? Beatriz, veja só. Eu acho curioso, essas coisas só acontecem comigo. Veio assim, a calhar. Eu estava no Facebook. Eu gosto muito de discutir segurança no Facebook. O Facebook é um instrumento que é um benefício e é uma desgraça para todos nós, mas é muito bom. E a gente estava comentando isso. Um pastor, eu acho que ele é bispo, bom, enfim, ele é religioso. E ele estava discutindo a ausência do nome de Deus nas cédulas. E isso foi hoje. E ele dizendo, é um absurdo, por que nós tiramos o nome de Deus? E as pessoas estão, aí eu disse para ele, olha, por mim o nome de Deus, ele estaria em todos os lugares, porque eu sou absolutamente partidária, eu não vivo sem acreditar que Deus existe. Mas eu, né, que não faço parte do contingente como 90% da população, eu sou eu no meio de um monte de gente. O Estado é laico, eu tenho que entender que ele é laico. Ele não tem nós não devemos nos remeter a uma questão. Todo mundo se insira nesse mesmo contexto. Então, no meu tempo, eu tinha religião na escola. Eu até comentei isso. OMC, vocês lembram de OMC, OSPB? Existia isso aqui, não é? Organização Moral e Cívica e OSPB... Social, política e alguma coisa, cidadania, salvo engano, bom, enfim, era muito bom. Eu tinha aulas de princípios éticos, princípios morais. A professora não ensinava no lugar da minha mãe, não é? Eu já vinha com os meus princípios de casa, porque a família às vezes quer que a criança entenda o que é, e na realidade, e o que é pior, você já viu? A mãe ou o pai que fala assim, o menino começa aquele berro, olha, eu tenho pavor. Criança começa a gritar no shopping, eu quero, olha, se você não parar, eu vou chamar quem? A polícia. Você já viu isso? Vou chamar a polícia, eu já vi demais. Vou chamar a polícia se você não parar. Como é que você vai criar um conceito crítico naquela criança do que é certo ou errado se ela vai ter medo de polícia? Ela vai ter medo de polícia por quê? Ela vai ter medo de polícia não quando ela está errada ou quando ela está certa. Ela vai ter medo de polícia, ponto.
Ela vai ter medo de uma instituição criada para protegê-la, porque ela não sabe que o que ela está fazendo é certo ou errado. Ela pode até ter uma noção de que gritar, espernear, chorar, o juiz esperneante da criança seja uma coisa errada. Mas ela ainda não teve um discernimento formado naquele momento com uns 3, 4 anos de idade. E para isso que serve pai e mãe. Para dizer o que é certo e o que é errado, mas não para amedrontar a pessoa. Porque cá entre nós, vamos puxar aí desde o nosso berço, as musiquinhas infantis todas são 147. 147 é crime de ameaça. Todas elas, Boi da Cara Preta, Pega Essa Menina, é um inferno. Então nós sabemos que todas aquelas musiquinhas, pense bem, né? O cravo brigou com a rosa, lesão corporal gravíssima, porque ela não se recuperou, despetalou todinha. Então, você tem é uma cultura de crime já inserida, né? Da mesma forma que as pessoas não sabem, eu estava comentando até contigo hoje de manhã, as pessoas não sabem que gostam de música clássica. Ah, olha, eu vou botar uma musiquinha clássica. Ai, não gosto. Você não sabe. Você já parou para ouvir? Tchaikovsky está em todos os desenhos da Disney. Você ouviu Tchaikovsky. Desde o dia que você nasceu com os desenhos da Disney, você não sabe. Por quê? Ah, meu professor não foi capaz de me ensinar, mas não é um professor. Eu não estou dizendo que o pai e a mãe, eles devam ensinar Tchaikovsky para uma criança, mas eles devem dar as opções para aquela criança, para que ela saiba discernir o que é certo e o que é errado. Porque eu sei, mas alguém me ensinou, eu não sabia. Né? Não eu com meus alguns anos. Né? Com alguns anos. Eu sabia porque alguém me disse que era errado. Alguém disse, olha, minha filha, traficar é crime, minha filha. Usar droga é crime, minha filha. O que é crime? Não é errado, é feio. Aí você não sabe o que é feio e o que é errado, tem pai e tem mãe para isso. Aí você leva o menino para a escola. O menino quebra a escola todinha. Eu conheço um que quebrou legal todos os projetos de ciências de uma escola. Eu conheço essa figura. Virado no cão. Ele quebrou tudo. Aí, assim, não, nós vamos, a política do cacete, vamos dar um pau nesse menino. Não é assim. Você vai conversar com ele o que foi acontecer. O psicólogo existe para isso também. Você não pode delegar esse cuidado, que é o cuidado logo de primeira, é aquele cuidado primordial, ele é primário, ele é básico, ele é fundamental. Cuidar da saúde, porque a saúde de uma criança não é o fato dela não ter uma gripe, não é o fato dela não quebrar um braço, é uma saúde psicológica, é uma saúde emocional, aquela criança, qual é a ausência que ela sente, que nós sabemos, Freud sabia, Jung também soube de muito depois, que essas ausências, elas formam também uma parte do caráter. E que a gente administra quando cresce, as pessoas administram normalmente. O mais importante, no entanto, é saber que, independentemente de qualquer fator, o menino pode ter sido, inclusive, abusado, seja lá como for, ele tem um pai, ele tem uma mãe, e ele tem um núcleo familiar fundamental, ele tem a família ali para suprir as suas necessidades. Quando ele sai daquele núcleo para cometer um crime, aí você me pergunta, de quem é essa responsabilidade? É da família? É. Da família? Sim. É da mãe que não teve estrutura, do pai. Às vezes o cara não tem mesmo estrutura para ser pai ou para ser mãe, e ele delega, assim, olha, professora, minha calma, esse menino está impossível, dá um jeito nele. Pelo amor de Deus, eu vou dar um jeito em quem? Tinha um menino, eu lembro quando eu estava na graduação, lecionando na graduação, ele abria a porta, parecia que estava chutando a porta. Cheguei, por quê? Porque eu jogo futebol pela escola, pela faculdade, então eu cheguei, professora chegou, meu filho, você chegou atrasado. E daí? Me tira daqui. Aí eu vou chamar seu, na faculdade, vou chamar seu pai e sua mãe para a gente ter uma reunião. Existe. Não, olha, você faz o seguinte, bota esse menino de castigo, tira o iPad, tira o iPod, tira videogame. Não existe, na faculdade ele não vai fazer isso. Ele estaria ali querendo enfrentar, mas eu sabia, não que eu tenha estudado psicologia, muito embora eu goste muito, eu sabia que ele estava me enfrentando para chamar a minha atenção. E ele chamou. E eu chamei. Vem cá, senta aqui comigo, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Por quê? Porque eu estou mandando, vamos tomar um café.
E a gente sentou para conversar. Ele conversou, falou do pai, falou de mãe, aquela velha história, e disse que não tinha as oportunidades viáveis para todos os fins. O pai pagava a faculdade, ele não via o pai porque o pai viajava. Tem sempre aquela história de ausência. Aí ele vai chamar a atenção da professora. E como é que você trabalha isso? Né? Porque isso é uma ausência familiar. Ele estava chutando a porta para entrar para assistir aula, mas ele podia estar chutando a cabeça de um, ele podia estar tentando matar na rua, ele podia estar tentando levar um monte de coisa para casa, como eu já vi pessoas que subtraíam, que praticavam pequenos delitos, pequenos furtos, para chamar a atenção do pai e da mãe. E na realidade isso não faz daquela pessoa um criminoso. Criminoso, né, não é o criminoso quanto mais, que eu chamo, é o quanto mais. É o quanto mais faz, quanto mais quer. Não é o quanto mais. Ele é o criminoso por uma oportunidade que lhe foi dada. E se ele tem essa oportunidade de praticar o delito, ele vai praticar aquele delito para o fim específico. Não é levar aquele objeto para casa, que ele está pouco se portando com aquele objeto. Ele vai levar e vai chamar a atenção do pai e da mãe. E para isso, meu filho, ele pode levar um carro, ele pode levar um avião, ele pode levar a cadeira da presidente da república, ele vai levar o que for possível para chamar a atenção do pai e da mãe. Aí você vem, aí sai o núcleo familiar, aí vem a escola. Professores que são bem formados, professores que não são tão bem formados, isso aí é uma culpa de quem forma, não é? Os professores têm uma facilidade, eu não posso falar de vocês aqui do estado do Rio Grande do Sul, eu falo de onde eu conheço, que é Pernambuco. Nós temos algumas facilidades com relação ao ensino. Professores que recebem materiais extras, acesso à informática, eles têm assinaturas de jornal, assinaturas de revista, eles têm essa facilidade de veicular informação, receber e transmitir. E isso é importante. Nós temos as oficinas para os professores, isso é importante, mas os professores, eles, por mais que eles tenham essa instrução, eles não têm a instrução de consertar o filho de ninguém. E nem é a função deles. A função deles é instruir e não educar. Eles não são educadores para uma base fundamental de vamos sentar de perna cruzada e vamos comer de boca fechada, vamos olhar para os dois lados antes de atravessar, escovar os dentes e depois comer. Não é isso, o professor não é para isso, o professor pode orientar para isso. Como de fato já orientei algumas coisas de algumas outras oportunidades dentro de sala de aula. Mas o professor, ele vai facilitar, ele é facilitador, ele vai facilitar, fazer com que ele, veículo de informação, acesse aquela pessoa. O crime, ele não chega nesse acesso direto. Esse acesso direto, ele inibe o crime de imediato, porque eu formo uma linha direta com a pessoa com quem eu estou me comunicando, e nesse fator ninguém ingressa, essa ponte ninguém quebra, porque há uma ponte de informação, não é? Isso é importante, isso é fundamental. Nós passamos para os nossos amigos, por exemplo, amigos que nos facilitam o ingresso no crime, e esses amigos, às vezes, eles ficam mais felizes quando nós estamos inseridos, como eu falo, inclusive, no site. Minha gente, amigo é amigo. Meu filho, né? Desse tipo de voz, o microfone ele chega a ser cruel. Obrigada. Amigo é amigo. Eu falei já no site uma vez, numa das aulas, eu disse, olha, se você precisa estudar para concurso, estude para concurso. Seu amigo vai lhe chamar para uma cerveja, se for um final de tarde, dia de domingo, vá, tudo bem, você gosta de tomar uma, vá, tome uma. Umas não, tome uma. Se isso é imprescindível. Agora, o amigo que lhe desvia, desse você corre. E eu tenho qualquer obrigação de falar isso para alguém, eu não estou educando. Nesse momento a gente orienta. Não saia com tanta frequência, fique mais tempo em casa, modifique a forma de estudar, tente não pensar, está cansado, liga a televisão, vai ver baboseira, vai ver qualquer programa desse que realmente não enche a cabeça de ninguém. Mas pelo menos assim uns 20, 30 minutinhos e depois volta para estudar, para encher com coisas que realmente são relevantes. Mas isso não é papel do professor, o professor orienta, não é?
Então, quando você fala que de quem é a culpa final, eu diria, é minha, é nossa. Porque nós fazemos parte da sociedade, todos nós, a sociedade toda, todo mundo que está nessa linha que envolve o nosso país, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade com o crime. Por isso que Zaffaroni defendeu tanto essa criminalidade com a responsabilização conglobante, porque todos nós temos uma parcela de responsabilidade, sim, quando nós praticamos determinadas ações que facilitam, dar dinheiro, por exemplo, um sinal para uma criança. Eu acho absurdo. Eu acho realmente doentio. Eu não gosto disso. Eu não tenho nada contra quem faz, não. Agora, eu não faço. Dar e ajudar aquela pessoa a ser um pedinte profissional. Isso aí a gente pensa que ajuda. Eu sei que muita gente dá de coração. Dá de coração. Lá onde eu moro é assim recheado. De gente lavando o para-brisa, não sei o quê. Mas eu vou ajudar aquela pessoa a limpar o para-brisa a vida toda? Né? Quando uma menina dessa foi limpar o meu para-brisa, eu não aguentei não, porque a menina era, sabe, você via, eu estava ouvindo ela conversando e ela estava falando de coisas assim, porra, essa menina é inteligente. Eu gostei com o vidro abaixado, eu sentei com ela, ao lado da Habib's. Aqui tem Habib's? Tem, ok. Ao lado da Habib's, eu chamei, vem cá, vamos comer uma pizza. Você tem o segundo grau? Eu falei assim, hã? Eu falei assim, não, você tem o segundo, você estudou até onde? Eu estudei até quinta série, vamos fazer o supletivo. Quanto foi que você acha que eu paguei para a menina fazer o supletivo? Nada, menina, pega, já que você está pedindo dinheiro, eu acho um absurdo. Junto e faça o supletivo, fiquei no pé dela, peguei o telefone dela, peguei o telefone da mãe. Botei todo mundo para se envolver, faça o supletivo e termine logo esse negócio, vai estudar. A gente tem que colaborar como a gente pode. Não os meus R$10 na mão dessa menina não vão adiantar. Vai ajudar nesse sentido, se ela juntar para estudar. Nesse sentido eu acho interessante, mas não é o que a maioria faz. Aí vai beber, porque é mais fácil, porque beber... Quando você bebe, você esquece de tantos problemas, não é? Você entra numa letargia social, inclusive. E não é esse o objetivo. O objetivo é instruir. O objetivo é formar o cidadão que já vem formado. Ele já existe por si só, ele tem o RG dele, ele é um cidadão, ele é uma pessoa que está ali para contribuir com o Estado, mas ele não contribui. Ele contribui com o vidro do carro dos outros. E essa realidade que tem que ser modificada. Portanto, eu vim para falar de direito, de segurança pública, no entanto, estou saindo aqui com um problema social, que é muito maior do que direito. O direito é uma parcela, o problema social é muito maior. Nós precisamos consertar. Mas nós, isoladamente, não consertamos absolutamente nada. Mas é aquela teoria do passarinho com a aguinha no bico para apagar o incêndio. Se cada um não fizer uma parcela, quem vai fazer? Não é? Se não é da minha conta, é da sua? É de quem a conta, né? No fim, a conta é de todos nós, porque seremos assaltados por pessoas que estão inseridas num veículo de falta de oportunidades, quando a gente não queria dar uma oportunidade para cada um. Ok? O último livro... E eu quero agradecer a Valquíria de novo, porque foi muito boa a palestra, muito boa mesmo. E eu acho que a gente fica restringindo o tema da segurança pública muitas vezes. E agora eu vou pedir para tu me dizer, Valquíria, um número de 1 a 20, porque a gente está com o tempo já... 1 a 20? É 1 a 20. 8, no aniversário. Número 8, vamos ver se está aí. Hernani Pedros Chapis, Rogério Greco, Direito Penal do Equilíbrio, uma visão minimalista do direito penal. Muito legal esse livro. E é da editora Ímpetus, doação da Ímpetus. Quem não ganhou o livro sabe que eu sempre sorteio ou estimulo vocês a perguntarem. Então é importante que esse espaço, a gente construa esse espaço com o diálogo de vocês. E o direito, ele é muito maior do que as pessoas pensam. O direito, ele é um fenômeno cultural.
E a gente tem que conseguir enxergar ele muito mais além do que um instrumento de regulação, um instrumento de normas, de opressão. Então, o direito está na cultura, ele tá na arte, ele está no grafite, ele está na música, ele está no nosso cotidiano, no direito natural das nossas relações. E é isso que falta a gente trabalhar, o direito ser uma coisa natural e não ser uma coisa artificial. Então, o grande desafio da cultura jurídica, e para se ter uma cultura jurídica popular, que é tanto que eu bato nisso, e estou pegando o que ela falou ali para botar o outro enfoque, porque eu bato nisso mesmo. A gente precisa fazer com que o direito seja uma coisa natural, ocupando esse espaço, fazendo com que a gente debata, participe, expresse, porque não adianta a gente ter cidadania, liberdade sem expressão. Liberdade a gente pode ter do corpo, mas se a gente não tiver a capacidade de expressar o que a gente pensa, a gente não tem liberdade. E para conseguir expressar o que a gente pensa e ter a liberdade que a gente tanto almeja, a gente precisa de uma palavra que talvez eu acho que é a mais fundamental: dignidade. Se a gente não tem dignidade para viver, a gente não tem liberdade, não tem expressão, não tem cidadania. Então, que a gente cada vez mais lute por essa dignidade que é tão violentada de várias maneiras no nosso cotidiano, seja quando a gente é negligente com alguma coisa, quando a gente é imprudente, quando a gente deixa de zelar pela alguma coisa que a gente poderia estar colocando a mão. Hoje, uma das participantes aí, ela me trouxe a doação, ela disse: eu trouxe a doação lá para o presídio. Daí eu olhei para ela e disse assim: não entra creme dental branco. Daí eu disse: puxa. Mas assim, a gente está procurando estimular, desde o cárcere até o samba, até hoje aqui, a leitura do jornal, para que a gente possa realmente ser um difusor disso, né? Eu não faço nada. Minha mãe fala às vezes para mim: eu estou te ajudando para ti. Daí eu digo publicamente isso: está ajudando todo mundo que está aqui, e mais de 50 mil pessoas, 20 mil pessoas que acessam por mês. Então, a gente está ajudando milhões de pessoas a mudar a história de uma cultura, né? Então, assim, não é para mim que a gente faz. Eu estou aqui porque eu acho que cada um de nós tem uma missão. Talvez a minha missão seja essa de estar fazendo isso aqui. E eu peço que vocês também encarem esses encontros como uma missão coletiva. E a minha mãe, coitada, me aguentando, né? E eu peço uma salva de palmas para ela aí. E eu sei que não é fácil ser minha mãe, né? Mas eu encerro hoje. Eu gostaria de pedir para todo mundo levantar, que a gente tira aquela foto com a Valquíria hoje. Valquíria, adorei muito, e que breve tu volte de novo, tá? Deus queira. Amém. Assim eu fico aqui embaixo. Ok. Pra seguir um violeiro é preciso ser canção, ter o coração aberto, ser parceiro da emoção nas estradas ao luar.